Olá, André. Ô Daniel, muito boa noite. Uma satisfação poder estar conversando contigo. Muito obrigado do convite aqui, do privilégio de poder estar podendo bater esse papo com você. Eu que agradeço aí você ter aceitado aí, dedicar aí um pouco do seu tempo, a gente bater um papo. Tudo jóia? Uma satisfação enorme. Maravilha. Então tá bom. Vamos combinar aqui o seguinte. O Instagram, ele tem algumas quedas, né? Às vezes você tá lá, então assim, caiu para você ou para mim, não se preocupa, a gente para, recomeça de novo e depois eu edito esse Ok. vídeo, mando para você e vai ficar depois também disponível aí pra gente esse bate-papo nosso. Tá bom? Maravilha. Maravilha, André. Bom, André, a maioria pelo menos das lives que eu acompanhei de você, né? Deixa eu levantar um pouquinho, acho que está pegando a minha testa aqui. Peraí. Que eu acompanhei de você, sempre acaba indo por assuntos relacionados à cidade, né? Aos problemas, à participação, tudo mais. Mas a pegada hoje é diferente. A pegada hoje é empreendedorismo, né? E você é um empreendedor nato. Então, muitas pessoas te conhecem, mas acabaram te conhecendo mais depois que você se tornou vereador. Você está no terceiro mandato, é isso? Eu exerço hoje meu quarto mandato. Quarto mandato. Aí, que maravilha. E E muita gente acabou te conhecendo depois, né, que você se tornou vereador, porque você se tornou uma figura pública, né? Mas eu separei algumas perguntas aqui para as pessoas poderem até te conhecer, né? Como que era o André antes de ser vereador? O que o André fazia antes? Me conta um pouco. é que aí é até é um pouquinho de sacanagem até essa pergunta tua. E aí eu vou ter que ir lá atrás, né? Lá no quase no rapaz, né? No André. Não que eu esteja tão velho agora, né? Mas assim, eu antes de ser vereador, é assim, as coisas a história, né? Ela se mistura muito a minha vida pessoal com a minha vida pública, né? E o que acontece? Por que isso aconteceu? Porque lá atrás eu vinha a sofrer um acidente. Esse ano aqui completou agora no mês de junho 24 anos já, como o tempo passa. 24 anos que eu sofri esse acidente, que me deixou com uma sequela aí de uma limitação física. E por conta disso, né, eu vinha alguns anos depois nessa toada de reabilitação, de buscar, num primeiro momento, aquela questão, né, puxa, preciso voltar a andar, preciso conseguir me recuperar, etc, tal, e coisa. E aí que a gente vê que o buraco é mais embaixo, que a coisa é mais séria, a coisa é bem mais complicada, tal. E aí a gente começa a ver, não, eu preciso fazer fisioterapia, preciso buscar uma recuperação, mas a vida precisa continuar também. Eu preciso voltar a estudar, preciso me formar, preciso voltar a trabalhar. A vida precisa continuar, independente de qualquer coisa, independente de eu estar sentado numa cadeira de rodas ou não, né? E aí voltei a estudar, me formei, fiz minha pós-graduação, voltei a trabalhar. Graças a Deus tive o privilégio de poder voltar a trabalhar. E nesse meio tempo eu também acabei conhecendo muita gente com limitações semelhantes às minhas, com dificuldades semelhantes às minhas, e comecei a vivenciar, independente de não só deficiência física, outras deficiências também, né? E aí a gente precisava estar, como é que eu vou falar? Comecei a me envolver com vários segmentos da sociedade. Me recordo que eu comecei a frequentar na época a chamada FCD, que é a Fraternidade Cristã das Pessoas com Deficiência, grupos aqui, o próprio Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui,
E aí fui me envolvendo com temas da questão da pessoa com deficiência. E aí que foi despertando essa questão, pô, precisamos buscar atuar mais, precisamos buscar fazer mais. E fui membro do conselho, dentro do conselho a gente buscou atuar, a gente reativou o conselho aqui na cidade, que muita gente não conhece a história de Piracicaba, mas a gente tem aqui em Piracicaba várias figuras que são muito representantes no cenário, não só estadual, mas nacional, na luta da pessoa com deficiência. Posso citar aqui o Chico Pirata, por exemplo, o Francisco Serignoni, que é uma pessoa aí muito, há muitos anos batalhadora nessa questão, e convivi bastante tempo com ele, aprendi bastante coisa com ele. E ali o Conselho de Piracicaba, o CONDEF de Piracicaba, é um dos primeiros conselhos da pessoa com deficiência do Brasil. Mas, por alguns motivos, acabou, em algum momento lá atrás, acabou ficando um pouco de lado, né? Não sendo tão atuante. Aí, nessa época, eu participei de um grupo que reativou o conselho aqui e tá ativo até hoje, se mantém na ativa até hoje, aí bastante, aliás, bastante ativo. E a coisa foi demandando uma tomando uma determinada proporção. Eu falei, precisamos buscar outros mecanismos, outros rumos para a gente buscar dar fluxo a essa demanda. Essa questão do empreender que você colocou, né? E aí que eu busquei a área pública. Nunca imaginei na minha vida, né, ser uma pessoa pública. Nasci, fui criado dentro do comércio aqui na cidade de Piracicaba, né, com os meus pais, e aí, de repente, me vejo nessa toada de aí entrar no setor público. Como eu falei, tanto eu nunca me vi né, no setor público, atuando diretamente no setor público, que eu me recordo até hoje. E quando eu fui me candidatar a primeira vez, eu fui pedir permissão. Eu pedi uma reunião em casa lá, chamei meu pai, minha mãe, os meus irmãos ali para conversar, para pedir permissão para eles, porque a partir do momento que você entra na vida pública, você acaba expondo não só você, mas a tua família, né? O teu sobrenome vai lá. E a partir do momento que o André Bandeira vai lá, a família Bandeira acaba indo também, né? Então, nesse sentido, uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer é que os valores que eu carrego hoje, que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, eu procuro honrar isso e sempre vou estar levando isso comigo, né? Então, por isso que antes de qualquer coisa, eu fui conversar com eles, fui pedir permissão para eles para isso. Quando foi isso, André? E a primeira vez que eu me candidatei foi em 2000. 2000. 2000 eu me candidatei pela primeira vez e assim foi uma experiência muito muito bacana, mas bastante complicada, porque eu nunca tive ninguém na minha família que fosse político, nunca, não tenho assim um padrinho político, então é, eu ingressei na vida pública em 2000, finalzinho de 99 ali, 2000, e fui para uma campanha sem conhecer como é que era a política, como é que era fazer uma campanha eleitoral, e tendo uma limitação física, né? E não A época consegui. que era muito corpo a corpo ainda, né, André? Exato, Corpo a não corpo. tinha nada do que a gente tem. Não tinha nada do que a gente tem de redes sociais, de internet. A internet estava muito engatinhando ainda, né? Vamos falar do Orkut lá atrás, coisas desse tipo, assim, que a política praticamente não se embrenhava ainda nesse meio, né?
E aí eu não consegui a eleição naquele ano ali, mas eu tive uma satisfação bastante grande de participar naquele pleito, porque eu achava que, na minha cabeça, eu achava que podia ser diferente, mas não foi, foi muito bacana. A aceitação à minha candidatura foi muito bacana. E é que a gente não conseguiu divulgar ela. Até a Giovana tá brincando aí, ela colocou um comentário, né? O moço do carro preto, né, André? Que era o. Obrigado, Du. O meu carro era um carro preto na época e tinha um adesivo, né, com a minha imagem ali e tal. E o filho da Giovana, o Murilo, né? O Murilo é um garotinho, é um rapaz que tem a síndrome de Down. E ele viu a foto minha, né, com a cadeira de rodas, e ele falava para a Giovana: ó mãe, o moço do carro preto ali, o moço do carro preto e tal. E era eu, né? E aí acabou não dando certo, mas eu tive uma votação bastante bacana naquele ano lá. Foram mais de 1.700 votos no ano 2000. E eu fui dentro do meu partido. O meu partido naquele ano elegeu quatro candidatos. Eu fui o sexto mais votado, então eu fiquei na segunda suplência. Então, para mim, aquele resultado foi muito bacana, por ser um estreante naquele meio, ainda não ter experiência nenhuma naquele sentido. O, foi muito gratificante. E por isso eu resolvi dar continuidade. E aí, falei, não, vamos continuar trabalhando e, se Deus quiser, vamos buscar um outro pleito. E, graças a Deus, aconteceu naturalmente. Fui eleito em 2004 e pudemos dar continuidade a esse trabalho. E quantos votos foram em 2004, André? Olha, 2004, eu tinha, eu tinha, a gente tinha uma dificuldade bastante grande, né? Um receio grande, porque em 2000 a Câmara era formada por 21 vereadores. E nesse mandato de 2001 a 2004, mudou-se a legislação e diminuiu de 21 para 16 vereadores. E aí eu falei, poxa vida, se eram 21 eu não consegui, com 16 agora fica mais complicado ainda, né? Mas aí havia ali não dá para adivinhar o que acontece em eleição, você não tem, é só depois que abre a urna mesmo, né? Mas havia-se ali uma projeção, uma imaginação que o partido que eu estava disputando a eleição iria fazer 3 vereadores. E ele tinha eleito 4 na eleição anterior, um tinha mudado de partido, então quer dizer, já tinha 3 ali. Então quer dizer, para eu ser eleito, eu precisava entrar no lugar de um deles, né? E realmente, dito e feito, foram eleitos 3 vereadores naquele ano, 2004, pelo PSDB, e eu fui um deles, mas eu consegui ser o primeiro mais votado do PSDB naquele ano lá. Então foi bastante gratificante para mim, foram quase 3.000 votos naquele ano, e essa eleição para poder iniciar o mandato, iniciar essa carreira, dar sequência àquilo que a gente imaginou nesse trabalho. Uma travadinha aí, mas você me ouve bem? Estou ouvindo bem. O áudio tá ok, só o seu vídeo que eu não consigo visualizar. Tá. O Tá André, travando um pouquinho só. fala para mim uma coisa. E aí, quando que se começar a travar muito, começa de novo.
André, como que foi quando Não, você tranquilo. soube que foi eleito, né? Como que foi ali assim a surpresa e quais foram os primeiros e maiores desafios iniciais ao você tomar posse ali? Você lembra? Olha, Daniel, foi assim uma satisfação bastante grande ter conseguido essa vitória que eu considero assim, que para mim foi uma vitória pessoal muito grande, mas eu considero que foi uma vitória até da nossa sociedade de uma forma geral, porque eu fui o primeiro cadeirante, eu fui a primeira pessoa com deficiência eleita na cidade de Piracicaba. E eu me recordo que nesse pleito de 2004, eu fui candidato aqui e a Mara Gabrilli foi candidata lá em São Paulo, né? Eu consegui a eleição aqui e ela não conseguiu a eleição lá em São Paulo. Ela ficou como suplente de vereadora lá. E aí, passado algum tempo, o prefeito de lá, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, nomeou ela como a primeira secretária da Pessoa com Deficiência, iniciou esse trabalho. Eu já conhecia a Mara, já tinha contato com ela tal, e iniciou-se ali um contato mais próximo até. A, ela como secretária, depois foi eleita vereadora, eu fui reeleito vereador aqui, depois ela foi para deputada federal, agora está como senadora do estado de São Paulo, e para mim foi uma vitória muito gratificante. Me recordo que naquela época a gente acompanhava a apuração, como você colocou bem, né? A gente não tinha internet como tem hoje, né? Tudo na mão, em tempo real, ali sentado na frente do computador, você vê tudo que está acontecendo na apuração, né? A gente foi ali na frente do cartório eleitoral, que na época era na parte de trás da Câmara ali, né? Voltada ali para Rua do Rosário. E tinha até um telão ali, a gente ficou acompanhando no telão ali e tudo. Puxa vida, foi uma, uma satisfação muito grande conseguir isso, né? Conseguir essa vitória. E quanto a desafios, né, que a gente começou, foram muitos. O primeiro deles foi que eu fui, como eu falei, a primeira pessoa com deficiência eleita em Piracicaba, o primeiro cadeirante eleito, e a Câmara em si não era acessível para uma pessoa com deficiência. Eu não conseguia entrar no plenário. Então, hoje a gente tem ali uma Câmara praticamente toda acessível. E naquela época, então, teve que reformar o plenário, toda ali uma modificação em termos de gabinete para eu poder ter acesso ao meu local de trabalho, tudo. Então, começou-se, a partir daí, a própria tribuna popular, que os vereadores fazem o uso para discutir todos os projetos, a própria população pode utilizar para usar da tribuna popular ali, não era um local acessível, foi feita uma modificação, onde hoje ali tem, qualquer cadeirante pode acessar aquele local. Então foi muito bacana ser precursor de várias modificações nesse sentido e poder dar voz a essa questão aqui em Piracicaba e poder levar em inúmeras situações. Por exemplo, uma coisa que eu carrego com muita satisfação e vou levar isso para a minha vida toda, é que eu lembro que uma das primeiras coisas que eu cobrei o prefeito, eu pedi para o prefeito, né, naquela época, era que a gente precisava tentar fazer algum tipo de obra, realizar algum tipo de melhoria no engenho, que tornasse o engenho mais acessível. Até por conta de uma situação que eu vivi naquele ano, né? Eu lembro que eu fui almoçar num domingo, na Festa das Nações, que é uma festa voltada a entidades que atendem muitas pessoas com deficiência, né? Fui almoçar eu, a Dulce, o meu pai e a minha mãe. E
caiu uma chuva, rapaz, que você não tem noção. A hora que a gente foi sair da barraca, tava um barro ali, que era o meu pai puxando a cadeira, a Dulce tentando empurrar a cadeira, e barro para todo lado, encalhava a cadeira. Nossa, você não tem uma coisa muito complicada. E hoje a gente tem, depois de uma luta bastante grande, mas conseguir implementar essa visão para o executivo, possível, desde da Ponte Pêncil até o outro lado lá. E quando eu falo acessível, acessível para um cadeirante, acessível para um idoso, um carrinho de bebê, Sim. acessível para a mulher que vai lá de salto alto e por aí afora. Então, quando a gente fala em acessibilidade, é acessibilidade voltada para todo mundo. Isso é muito gratificante. Isso é uma das que conseguiu implementar aqui na cidade, e sempre a gente tem que estar buscando melhorias, né? Não há nada que esteja tão bom que não possa melhorar. Então, a gente sempre tem que estar buscando melhorias constantes aí na nossa vida. Sabe que eu tenho muito isso na parte dos eventos, isso, tudo certo. Mas sempre a gente pode melhorar, sempre a gente pode melhorar e estar sempre em busca dessas, né, dessas melhorias constantes, porque as demandas e as necessidades. Não é porque você fez um negócio hoje que aquilo vai se eternizar, né? Você sempre tem que estar aprimorando, e tem a questão da manutenção, que esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, né, André? Muitas coisas são realizadas, mas depois tá, quem que é o pai da criança? Né? Não basta pôr a criança no mundo, né? Tá, quem que vai cuidar? Quem que vai ser o responsável? Por isso que a gente tem aí diversas obras abandonadas, e o maior exemplo disso a gente tem lá no Rio de Janeiro, aqueles elefantes brancos da época das Olimpíadas. O André, me fala uma coisa, qual que foi teve um choque assim do seu espírito empreendedor da iniciativa privada para o ambiente público? Como que foi isso? Bastante, bastante, Daniel, porque o setor, a gente vem da iniciativa privada, você tem um ritmo, certo? A hora que você entra no setor público, você vê que a questão não é tão simples, certo? A coisa no setor público, ela não acompanha a mesma velocidade que é na iniciativa privada. É uma das coisas que a gente precisa mudar essa conjuntura no nosso país, de uma forma geral, né? É óbvio que precisam existir regulamentações, e precisam existir legislações que controlem o setor público, mas a gente não pode amarrar o setor público a ponto dele não conseguir desenvolver as suas atividades. E nesse sentido, inclusive, eu defendo que o setor público ele precisa atuar muito fortemente e sempre em parceria com o setor privado, para que as coisas têm que fluir. O Estado ele não tem que ser, quando você fala da questão do pai da criança, né? A gente tem que tomar esse termo, não no sentido de a gente tem muito esse termo aqui no Brasil de quem foi o cara que fez, né? O pai da criança, quem foi o cara que criou, tal. Mas na verdade a gente tem que tomar no sentido que você falou, o pai da criança, quem é o cara que cuida, quem é o cara que faz isso acontecer. Não é simplesmente botar no mundo. Botar no mundo, como você citou aí, vários elefantes brancos. A gente tem lá no Rio de Janeiro, Brasil afora da época da Copa do Mundo, aí por aí afora, né? A gente precisa cuidar realmente melhor, administrar melhor, gerir melhor todos os espaços públicos e trabalhando em parceria com a iniciativa privada.
Então, nesse sentido, o ritmo, realmente, isso me impactou um pouco, essa mudança do setor público para o setor privado. Mas aí é óbvio, você tem que se adaptar a esse, a, a esse ritmo, mas é óbvio que você sempre precisa buscar melhorar, sempre precisa buscar os caminhos necessários para poder realizar aquilo que for necessário para a nossa comunidade ter as melhorias que são responsabilidade do Estado fazer. Quando você tem a público-privada, muitas vezes não é o que o Estado vai oferecer, o que o Estado vai dar, mas assim, o que ele pode ajudar e muitas vezes o que ele pode não atrapalhar. Porque muitas vezes ele é tão burocrático, né? É um negócio tão engessado que, pô, deixa a coisa fluir, né? Então, eu acho que se a gente já tiver um olhar para quer dizer, o setor mais para facilitar, né? Tenho certeza que muitos projetos aí hoje seriam viabilizados. Vamos lá. A população, no geral, conhece pouco do empreendedorismo público. Eles veem só, às vezes, o final disso, mas não veem o processo. E por trás de tudo isso, tem uma questão política, tem uma questão ali que você depende da aprovação dos projetos. São projetos que são discutidos com outros vereadores, nas comissões, tudo mais. Como que foi? Porque você é uma pessoa que já passou, está no 4º mandato. Então, assim, você teve relacionamento com muitos vereadores. Como que foi esse relacionamento? Como que é hoje esse relacionamento? Por exemplo, eu não sei, tá? Eu não sei do histórico, porque eu nunca acompanhei isso de perto, mas essa relação entre os vereadores é uma relação sadia, saudável? Existe concorrência? Era ruim, hoje evoluiu, está melhorando? Conta um pouquinho. Olha, se a gente fosse falar sobre isso, dá pano para manga, viu? A gente ia ter que levar essa live longe aqui, certo? Assim, existem, não tem como a gente encobrir essas situações. Existem muitos egos, existem muitas situações que às vezes são colocadas questões próprias, né, à frente daquilo que é o comum, certo? E infelizmente a gente tem que saber discernir muito bem essa questão, avaliar muito bem essa questão. E aí cai naquilo que eu falei para você no início. Eu venho da iniciativa privada, vim para o setor público, tive uma certa dificuldade para me adaptar com esse ritmo no início, mas aí comecei a me adaptar com isso, mas essa questão ó, eu penso que isso é certo, eu não abro mão, eu busco essa questão até o final. Vou colocar um exemplo prático para você aqui. No início no início não, a gente está em 2020, a gente tem aí mais ou menos uns 11 anos que foi criada aqui no estado de São Paulo uma estrutura de reabilitação para pessoas com limitação física chamada Rede Lucy Montoro. Quando foi criada esse instituto lá em São Paulo, a gente já entrou com um pedido na estrutura do Hospital das Clínicas ali e tal. Quando então o governador começou a anunciar a expansão dessa rede para o interior, a gente já falou, pô, precisamos trazer uma unidade dessa para Piracicaba. Já começamos a buscar mobilizar, fazer moção de apelo aqui na Câmara, levar isso para o governador, levar
para a secretária da pessoa com deficiência, levar para o secretário de saúde do Estado. E, infelizmente, a gente não conseguiu até hoje. Chegou a ter um dos anos, se eu não me engano, foi 2014, 2015, que chegou até a entrar no orçamento do Estado a implementação de uma unidade da Lucy Montoro aqui em Piracicaba. Só que não foi realizado. E aí que entra essa questão que você colocou. Existem as questões políticas, e aí já entra uma outra esfera, né, que é a esfera da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, do governo do Estado, e que não é só o ambiente de Piracicaba. E aí entrou, como eu falei, entrou no orçamento, mas não foi realizado, certo? Então, não é porque aquela dotação está no orçamento que obrigatoriamente aquilo vai acontecer. Mas a gente continuou batendo pé, continuou falando, não, precisamos fazer isso, precisamos ter uma unidade da Lucy Montoro aqui, porque, poxa, nós temos aí no estado de São Paulo, se eu não me engano, 15 unidades hoje funcionando da Lucy Montoro. A única DRS que não tem uma unidade da Lucy Montoro é a DRS de Piracicaba. As pessoas daqui de Piracicaba, para ter uma reabilitação via SUS, totalmente paga custeada pelo Estado, tanto a parte de reabilitação de profissionais, como a parte de equipamentos, cadeira de roda, prótese, órtese, é fornecido pelo SUS. As pessoas, para ter essa reabilitação, precisam se deslocar para Mojimirim. Então, não tem lógica a pessoa sair daqui e ir para Mojimirim para fazer a fisioterapia, a reabilitação dela lá. O ano passado, a gente fez um abaixo-assinado aqui em Piracicaba, a gente conseguiu arrecadar aproximadamente 25 mil assinaturas. A gente entregou em mãos para o governador em dezembro, quando ele esteve aqui, inaugurando a unidade do BAEP, aqui em Piracicaba, e colocamos para ele, governador, precisamos dessa unidade aqui. Piracicaba, mais do que comporta uma unidade, muito mais até do que Mojimirim, com todo respeito, obviamente, a Mojimirim e a região ali, mas Piracicaba mais do que comporta uma unidade aqui. E hoje, passada essa entrega desse abaixo-assinado para o governador, a gente continuou buscando conversar com o governador, com o vice-governador, com o secretário de saúde, com a hoje secretária da pessoa com deficiência, que é a Célia Leão, que é aqui de Campinas, próxima a gente, uma pessoa bastante próxima, bastante lutadora nesse sentido. E a gente tem a informação de que das unidades que vão sair, a Piracicaba está como prioridade para acontecer. Só que aí veio tudo isso, dessa pandemia, toda essa questão, e aí todo o recurso que, não só da saúde, mas todo o recurso disponível, acabou sendo alocado no combate ao Covid, que é a prioridade no momento, certo? Mas eu já me sinto feliz de Piracicaba já estar como uma prioridade na implementação de uma das próximas unidades da Lucy Montoro. Mas vou ficar realmente contente quando isso acontecer. Quanto tempo faz que está batalhando por isso? Olha, já tem que foi criada a Rede Lucy Montoro, eu acho que esse ano aqui está fazendo 12 anos que foi criada a Rede Lucy Montoro. Ela começou a se expandir para o interior tem quase 11 anos. Desde o início que ela começou essa expansão para o interior, a gente está batalhando, está correndo atrás dessa questão, está procurando mobilizar e, nesse sentido, o que é importante a gente tentar fazer é sempre buscar uma andorinha só não faz verão, a gente tem que buscar somar forças, tem que somar as forças da cidade, somar as forças da região, porque uma unidade aqui não vai atender só Piracicaba, vai atender a região toda,
E aí as pessoas têm que ver que precisam deixar egos de fora, porque o objetivo é muito maior do que qualquer coisa. E nós não vamos arredar pé dessa situação, a gente vai trabalhar incansavelmente até a gente conseguir ter uma unidade dessa inaugurada aqui para atender da forma mais digna possível a nossa população que necessita de um serviço prestado. Com certeza. Isso vai só, não vai só as cidades da região. Acaba é o polo, né? Cidades satélites mostram uma e não desistir nunca, né? Eu queria, Isso de forma alguma. eu queria te Na, fazer uma... na vida da gente, né, a gente não pode desistir. Tem que estar sempre correndo atrás, sempre buscando, independente da limitação que a gente tem. Não importa quantas vezes a gente caia, os tombos que a gente leva, né? Importa que a gente levante e continue seguindo em busca do nosso objetivo. Exatamente. Mudando um pouquinho, mas também tem a ver um pouquinho com isso, André. Quais são, todos esses anos, as principais demandas que você recebe da população? Ó, Daniel, existem aquelas demandas que são de praxe, que é a obrigação do executivo, e muitas vezes a população, muitas vezes, ela confunde a função do legislativo com o executivo, né? Então, a gente tenta explicar que, olha, tapar buraco, podar árvore, esse tipo de coisa, não é a função do legislativo, mas a gente faz no sentido de trabalhar a questão da indicação, de cobrar que o executivo execute essas funções da maneira correta. Nem sempre acaba acontecendo no tempo que as pessoas querem, né? Mas isso não por conta do legislativo, é o executivo que tem que fazer essa função, que é a função dele. Então, as pessoas têm que ter essa consciência que é importante utilizar os meios oficiais, ligar no 156, usar o 156 digital, cobrar a prefeitura. Quanto mais 156 tiver lá de uma demanda de determinada região da cidade, com certeza o executivo vai atender aquilo lá mais rápido. Se num lugar tiver, vamos pegar, lá no SECAP, lá tem uma determinada demanda ali que tem 25 156, 25 protocolos do 156 aberto. E aqui na Vila Independência tem 2 pedidos para uma situação bastante parecida. É óbvio que vai atender aquele que tem mais gente gritando, né? Então, as pessoas precisam entender que é importante usar os mecanismos corretos. É lógico que eu entendo perfeitamente a pessoa que vai na rede social, desabafa, coloca lá que olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal e coisa. Mas antes dela fazer isso, ela precisa usar o caminho oficial para cobrar que a prefeitura execute essa questão. Na realidade, esgotar os meios. Exato. Esgotar os meios de diálogo, de cobrança. Ele é a natureza dele. Agora, tirando essas questões e as demandas que são naturais, não só de Piracicaba, mas de qualquer cidade do nosso país, que é as demandas por maior segurança, a questão de educação, a questão de um trânsito melhor, são coisas que exigem um planejamento global, mas são situações que
praticamente todas as cidades do nosso país enfrentam, né? As pessoas acabam se identificando comigo muito por conta da minha situação de ter uma limitação física. Então, a gente tem uma procura muito grande por essas pessoas que necessitam, se identificam com a gente por conta dessa questão, dessa luta, e também precisam dar algum tipo de encaminhamento para essa questão. Citar um exemplo para você aqui. A gente tem aqui em Piracicaba, Piracicaba é a primeira cidade no Brasil que tem uma legislação que a gente implementou, complementando a NBR 9050, que fala a respeito de acessibilidade. Nós criamos aqui, juntamente com um grupo de pessoas ostomizadas, a questão da obrigatoriedade dos banheiros adaptados para pessoas ostomizadas. A grande maioria das pessoas desconhece essa realidade, a dificuldade que é para uma pessoa ostomizada que tem que usar a bolsa de colostomia para sair de casa, etc. Tal. A dificuldade que ela tem para sair, para ficar bastante tempo ausente de casa e não encontrar locais adequados para ela, muitas vezes, esvaziar aquela bolsinha, fazer a asepsia, a higiene adequada, né? Então, a gente conseguiu implementar essa legislação aqui e hoje toda reforma, toda construção que é feita de locais públicos e de acesso público, eles têm que obedecer essa legislação e têm que atender. Não basta atender aquilo que a NBR fala, em termos de medida de largura de porta, para o cadeirante entrar, etc. Tal. Também tem que ter a legislação, ali a parte para o ostomizado fazer a sua higiene pessoal. Então, isso é bacana. Foi uma conquista de Piracicaba, que o seu Ademir, por exemplo, que é o presidente da Associação dos Ostomizados, ele leva isso em todos os encontros que ele tem com associações de outras cidades, já levou isso para fora do país, até como um exemplo, como uma referência de uma conquista da cidade que outras cidades também podem implementar. Então, são necessidades que a gente precisa identificar e encontrar os caminhos para colocar isso na prática. Então, essa questão desse tipo de demanda é uma das coisas que realmente ocorrem bastante no meu gabinete. André, você tem uma estimativa média de quantas pessoas você atende no seu gabinete mensalmente, anualmente, para a gente ter uma ideia? Não, eu não consigo mensurar isso para você, porque a gente não cria normas de burocracia de atendimento, né? de protocolo, desse tipo de coisa. A Câmara ela tem, por si só, um controle ali de entrada e saída, de volume de pessoas que entram e saem da Câmara. Mas no gabinete, especificamente, a gente não cria essa demanda. Aquilo que a gente tiver fôlego para atender, a gente está atendendo, busca dar uma coisa que eu coloco para as meninas, e elas, eu vi que a Dani, a Paty, elas estão assistindo aí, uma coisa que eu cobro bastante delas é que nunca as pessoas que nos procuram podem ficar sem resposta, certo? Toda pessoa que nos procura precisa ter uma resposta, ou sim ou não, certo? Mas é melhor dar um não e explicar o porquê do não, né? Do que não dar a resposta para a pessoa. Isso não pode acontecer, certo? Então, é uma coisa que a gente procura não ter esse controle quantitativo das pessoas que a gente atende, mas levar para o lado qualitativo de atender todo mundo, independente da raça, da crença, da cor da pele,
todo mundo tem que ser atendido de forma igual e com todo respeito sempre. Perfeito. É uma coisa que eu sempre falo, assim, o não é tão importante quanto define uma situação. Pelo menos se ela fala assim, não, aqui eu não vou conseguir, não é aqui, né? E tem uma definição. E hoje, inclusive, por causa das redes sociais, dos aplicativos, da tecnologia como um todo, às vezes as pessoas não darem retorno, né? E é algo muito importante. Esse ano nós teremos eleições. Basear demandas da população, enxergando outras demandas ocultas que chegam, mas são identificadas. Os vereadores nos últimos tempos, e pergunto para você, porque você, eu acho que é um dos poucos que, assim, acho que você e poucos outros estão lá há mais tempo, né? Então vocês têm aí um acompanhamento de muitas mudanças e muita coisa que aconteceu, muita gente que passou por lá. Nos últimos mandatos, pelo menos nos mandatos que você participou, vereadores que foram eleitos, eles estavam preparados? Eles tinham noção do que é ser um vereador? Porque a gente vê muito vereador com discurso de prefeito, né? É um legislador pensando que que ele vai para o executivo e faz diversas promessas que não é, né, da responsabilidade Da alçada dele. da alçada dele. Então, assim, por quê? Por que eu pergunto isso? Porque, senão, o mandato tem 4 anos. Às vezes, um vereador ele fica lá, às vezes demora, sei lá, 6 meses, 1 ano, para ele entender o funcionamento da Câmara, para entender o que é realmente ser um vereador, né? Então, eu te pergunto assim, porque assim, você é uma pessoa lá de dentro, né? E é importante, eu nunca, estou fazendo alguns questionamentos que eu gostaria né, eu tenho curiosidade, mas é que a gente não ouve, né, a respeito disso. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. Assim, primeiro, Daniel, é importante a gente pontuar que a gente também vive um momento que tudo está um pouco exacerbado em termos de opiniões, Sim, né? É muito 8 ou 80 nas redes sociais. Às vezes você não pode falar alguma coisa que já aparece lá várias pessoas para criticar só pelo criticar tal. Então, eu não sou favorável a esse tipo de coisa, esse tipo de radicalismo. Eu sou sempre a favor do diálogo, da gente conversar e da gente encontrar soluções e caminhos por meio do diálogo. A segunda questão é que você colocou, bem, a gente tá num ano aí que a gente vai ter eleição e é muito importante as pessoas avaliarem muito bem em quem elas vão votar, seja para a Câmara, seja para a Prefeitura, mas vamos falar da Câmara só aqui, e fugir dessas situações que, como você colocou, quando vê um pré-candidato ou um candidato lá fazendo discurso de prefeito, pode já deixar de lado ali a pessoa, que você já vê que a pessoa não tá qualificada, ela não está preparada para aquela função, certo? E assim, com todo respeito, eu vou pedir para você a permissão aqui para não citar nomes, mas a gente tem, até hoje na Câmara, algumas pessoas que ainda têm discurso de executivo dentro do legislativo, certo? E não funciona assim. A gente não sabe se de repente esse discurso ele tem alguma outra motivação por trás, certo? A gente sabe que existe toda essa questão, às vezes para alcançar algum determinado objetivo, faz um determinado discurso que é conveniente sim. naquele momento, mas tentando fazer as pessoas acreditarem que aquilo lá é uma competência
do legislativo, que é o legislador que tem que fazer aquilo, quando na realidade não é. Quando na realidade aquilo lá é função do executivo. E vamos mais além, a gente está vivendo um momento em que, em outras esferas, a gente está tendo muito atrito do executivo, do legislativo e do próprio judiciário, né? Então, tem gente até colocando, às vezes, funções para o legislativo que são atribuições do judiciário, né? Se o doutor Marcelo estiver nos acompanhando aí, ele é especialista no assunto e pode falar isso com toda a propriedade, muito mais propriedade do que eu. E as coisas não podem ser assim, né? A gente tem que ter, como já dita a Constituição, os poderes têm que ser autônomos, mas todos têm que se respeitar, certo? Cada um atuando dentro daquilo que é a alçada de cada um. O legislativo legislando e fiscalizando o executivo executando aquilo que é necessário para a população, e o judiciário dirimindo aí situações que tenham algum tipo de dificuldade, algum tipo de necessidade de interpretação, né? Mas é muito importante as pessoas terem essa consciência que cada poder tem a sua atribuição, e aquele que fizer um discurso diferente disso não está preparado para aquela função. A gente tem aqui, aqui em Piracicaba uma lei orgânica que dá quase 200 páginas, certo? É um livro bastante considerável, tá? A gente tem um regimento interno dentro da Câmara que dá quase 150 páginas. Então, não é assim qualquer um que pode executar, certo? É óbvio que todo mundo tem o direito e é legítimo de colocar o Sim. nome, a avaliação, a pretensão, e, obviamente, ninguém nasceu sabendo nada. A gente aprende tudo e vai da vontade de cada um, certo? Então, é muito importante a gente estar sempre atento a essa questão. E, da mesma forma que eu fiz a minha lição de casa e busquei aprender aquilo que é necessário, é importante que todo mundo que tenha interesse nesse pleito busque também fazer o seu papel, a sua lição de casa nesse sentido. Show. Eu te pergunto. Queria só cumprimentar o Dal, que está online. Aí, o Dal é uma pessoa figuraça, grande parceiro, amigão. Muito bom. Eu te perguntei isso, André, porque, como você disse, você disse lá, tem vereadores que até hoje ali ainda tem o discurso de executivo, ou seja, ele está deixando de executar o papel real dele, né? As funções reais em 23 vereadores, é isso? Isso, exato. Então, assim, então, se a gente tem dois que têm esse discurso que ainda não entenderam as suas reais funções, praticamente a gente tem 21, porque eles não estão dedicados, né, totalmente para aquela função, e estão deixando de ser as funções reais que eles deveriam. Esse comentário a respeito. André, eu queria que você comentasse, que a gente está quase indo para o final, aí, faltando acho que 5 minutos. Mais te trouxe satisfação, orgulho, ou que beneficiou a população, ou que fosse, nossa, isso aqui foi uma grande batalha. Qual que foi aí o grande projeto da vida empreendedora pública do André até hoje? Da área pública, você diz, Isso. referente à minha função. Olha, eu posso citar para você aqui algumas ações que a gente fez. A do engenho que eu coloquei para você é uma coisa, a acessibilidade no engenho é uma coisa que me marcou bastante como pessoa e como vereador, a gente poder
alavancar essa questão aqui na cidade, como a gente colocou. Óbvio que isso foi executado pela prefeitura, pelo executivo, mas foi uma demanda que, via legislativa, eu pude estar encaminhando para a prefeitura, cobrando que isso acontecesse, e hoje é uma realidade na nossa cidade, certo? A questão de se começar a olhar a pessoa com deficiência, de se começar a ter essa visão de que a pessoa com deficiência precisa participar da nossa sociedade em todos os sentidos, tem que ter acesso nas escolas. Hoje, a gente tem, dentro da nossa rede municipal, que, avaliada por alguns critérios, alguns segmentos aí, como uma das melhores, ou teve uma instituição que avaliou a Piracicaba como a melhor rede de ensino municipal na cidade. As nossas creches, as novas, todas as escolas e creches que foram construídas e reformadas nesse período, né, nessa gestão que eu estou dentro da Câmara, todas elas têm acessibilidade para a nossa criançada, certo? Tem acessibilidade nos banheiros, em todos os locais, na entrada, na saída. Então, são coisas que a gente conseguiu implementar por conta dessa luta, dessa busca pela inclusão, pela acessibilidade. Hoje a gente tem uma central de fisioterapia, a gente não tem ainda a unidade da rede Luci Montoro, mas a gente tem uma central de fisioterapia ali na Avenida Piracicamirim, que tem uma piscina para atender as pessoas com hidroterapia. Muitas vezes as pessoas não podem assistir nesse horário, mas eu acho que tem Sim, muita informação bacana aí, interessante, né? Algumas curiosidades, esclarecimentos que são bacanas para as pessoas conhecerem. Mas você estava finalizando sem aí, dúvida. concluindo a questão dos seus grandes projetos públicos, na área pública. Não, essa questão. Eu estava colocando algumas questões a respeito do engenho, a respeito das nossas escolas aqui na cidade, da nossa central de fisioterapia. Hoje a gente tem, começamos aí, é uma coisa que eu conheci fora da cidade. Uma coisa que nesse meio tempo, eu não acabei não falando aqui, mas nesse meio tempo, lá atrás, quando eu iniciei a minha reabilitação física, eu também acabei enveredando pelo lado do esporte, né? E o esporte, num primeiro momento, como reabilitação, né? E me identifiquei muito com o tênis de mesa na época lá tal, e acabei começando a praticar o tênis de mesa paralímpico, tudo. Cheguei até um ponto de representar o Brasil, fiz parte da seleção brasileira paralímpica Não de sabia. tênis de mesa. Cheguei a esse ponto dentro da minha classificação funcional, né? Eu fui da seleção brasileira por 2 anos, e aí a gente acabava viajando, conhecendo outros locais, outras culturas, tal, e isso é muito bacana para a gente conhecer e poder trazer algumas coisas, né? E quando começou esse trabalho de implementação de academias ao ar livre na cidade, né? A gente começou a pensar, poxa vida, mas por que não pode ter uma academia para pessoa com alguma limitação, com alguma deficiência, né? E aí eu me recordo que a gente viu uma vez uma academia assim, e aí a gente trouxe para Piracicaba essa iniciativa. A gente tem hoje na Rua do Porto, no parque da Rua do Porto, uma academia adaptada a pessoas com deficiência. E depois disso até evoluiu, né? Aquilo que eu falei para você, que nada é tão bom que não pode melhorar. Então a gente sempre tem que estar em busca de se aperfeiçoar, sempre tem que estar atento a tudo que acontece. E aí surgiu as academias híbridas, que é e aí você trabalha tanto a questão econômico-financeira de uma forma melhor,
como também a questão de realmente implementar a acessibilidade e a inclusão. E aí você coloca no mesmo espaço, você não tem uma academia convencional e uma academia adaptada. Você tem Sim. uma academia híbrida, que o mesmo equipamento atende tanto a pessoa com deficiência como a pessoa sem deficiência. É só modificar ali o banco, deitar o banco, levantar, algumas pequenas alterações nele ali. E hoje uma academia como essa, ela tem o custo praticamente semelhante ao de uma academia convencional. Vai modificar ali basicamente a fundação, só que o ideal é que você tenha a fundação praticamente toda de cimento para um cadeirante poder circular por todo o espaço. Quando numa academia convencional, você pode ter bastante grama, etc. Tal. Então, nessas academias híbridas, você deixa a grama no entorno e no espaço dos equipamentos ali, você deixa para que uma pessoa com deficiência possa acessar. Então, a gente tem uma academia como essa ali no Complexo do Barão, a gente tem uma academia como essa ali no Parque do Piracicamirim, ali na Alberto Folha de Sacks, e o intuito é que todas as academias implantadas a partir de agora obedeçam essa linha, né, para atender a todo mundo realmente, né, seja ela uma pessoa com deficiência, seja uma pessoa sem deficiência, o que a gente precisa é incluir todas as pessoas da nossa sociedade aí nos mesmos espaços. Bacana. André, uma frase ou uma palavra que resume a sua carreira empreendedora pública até agora. Rapaz, difícil você pegar eu assim, eu não costumo definir muito as coisas nesse formato, né? Mas se eu for, talvez, de bate-pronto, assim, falar uma palavra para você, assim, eu vou colocar a palavra respeito, tá? Vou colocar a palavra respeito porque é, é uma coisa que eu valorizo demais, a questão de família. E, e assim, eu, há menos tempo que você, mas vivi a mesma experiência de perder o meu pai, de não ter o, o meu pai ao meu lado. Inclusive, amanhã vai completar 10 meses que ele faleceu. Tá? E, e assim, eu tenho, é muito forte em mim essa questão da família, dos valores familiares, de respeitar, de honrar pai e mãe, e de respeitar tudo aquilo que eu aprendi. Então, e uma das coisas mais fortes que eu aprendi é não fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim, certo? Então, se eu quero é, se eu quero ser tratado bem, se eu quero ser tratado com educação, se eu quero viver numa sociedade equânime, respeitosa, eu preciso dar o exemplo, eu preciso buscar proporcionar isso para as outras pessoas. Então, eu sempre procuro tratar com respeito, sempre procuro falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigado, um por favor, certo? Essas questões que às vezes podem parecer muito simples, né? Mas que fazem toda a diferença quando a gente trata as pessoas com respeito, né? E não é porque eu estou na posição de vereador hoje que eu sou mais ou menos do que ninguém, né? Eu sou uma pessoa, um ser humano como qualquer outro, e a gente tem que estar sempre respeitando e tratando as pessoas como a gente quer ser tratado. Eu acho muito bacana essa colocação que você fez, André, porque é, as figuras públicas, e nesse caso você como representante do povo, e o elo mais próximo, né, da população com a política, é o vereador. Né? Exato. A população tem um acesso muito mais fácil
com o vereador do que com um prefeito, do que com um deputado estadual, né? E assim por diante. E a educação, ela é feita por exemplos, né? Você quer dar uma boa educação para o seu filho, não adianta você só falar, você tem que fazer. E ela tem que ver e perceber isso. E as figuras públicas, Certo. elas não têm noção, e aí não só no âmbito político, mas também do mundo das celebridades, né? Elas da responsabilidade social, porque elas são tidas como, né? Então a Certo. gente vê aí diversos governantes nossos com atitude que influenciam muito na vida da população. Então eu acho muito bem colocado essa sua. Eu reservei uma frase aqui que esses dias eu estava pesquisando. E desde quando a gente agendou de fazer esse bate-papo, eu reservei uma frase aqui que eu acho que tem muito a ver com você e eu queria ler. Que diz o seguinte, e logicamente que não tenho como hoje desvincular, né? Tudo tem esse lado empreendedor, mas você é muito ativo, né? E está na vida pública. Então, a frase é o seguinte: numa democracia verdadeira, não existe nós e eles. Eles são aqueles que nós colocamos lá. Numa democracia verdadeira, não existe nós e eles. Eles são aqueles que nós colocamos lá. Então, eu acho que isso tem muito a ver com você, com a sua vida pública, tudo que você tem feito, entregue, batalhado, né, nesses últimos tempos, e vai dar continuidade aí, porque você vai para o 5º mandato, não vai? Então, se Deus quiser, vou tenho essa intenção de colocar o meu nome para avaliação da população como um pré-candidato a dar continuidade a esse trabalho. E queria agradecer aqui as palavras tuas e ressaltar, realmente é isso. A gente não pode, aliás, ver a nossa sociedade como nós e eles, né? A gente tem que trabalhar como um coletivo, né? O mundo que eu vivo é o mesmo mundo que você vive, né? Se a gente trata mal a nossa cidade, mais dia, menos dia, isso vai voltar para a gente. Se a gente não respeita o meio ambiente da nossa cidade, isso daí vai voltar para a gente. Se a gente não... do que adianta a gente ter uma coleta seletiva na cidade se as pessoas não separam o lixo, certo? Se as pessoas continuam jogando papelzinho de bala no chão, continuam jogando papel no chão, isso daí dá consequências, isso daí vai cair dentro de um bueiro, vai entrar dentro do encanamento, vai gerar um entupimento que vai gerar algum tipo de problema e, por consequência, o problema é para a sociedade. Não é um problema para os outros, né? É um problema para nós. O que acontece do outro lado da cidade tem a ver com a gente. Então, a gente tem que respeitar essa questão. Nós vivemos na mesma sociedade, temos que respeitar as coisas da mesma forma. Aquilo que eu comentei anteriormente. Se eu quero ser tratado com respeito, eu tenho que tratar com respeito. Não vou fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Então, a gente, é óbvio, dentro dessa possibilidade, sempre mantendo os mesmos valores, tenho essa intenção de me colocar para avaliação da população, para dar continuidade a esse trabalho, e enfatizando aquilo que você colocou. É sempre fundamental a gente estar se adaptando às realidades, estudando sempre. Se é uma pessoa... A tua família é uma família que eu admiro muito. Você é uma pessoa que eu admiro muito, tenho um respeito muito grande pela tua pessoa, pela tua trajetória, pelo teu trabalho, pela tua forma de encarar as coisas. Você é um cara que está sempre estudando, está sempre buscando se aperfeiçoar.
Você é um cara que tem uma experiência de vida muito rica para contribuir com as pessoas e você compartilha. Você não guarda isso para você. Você compartilha com as pessoas. E isso que é importante. A gente tem que agir dessa forma. A gente não basta a gente ler um livro. A gente tem que ler e compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu. O conhecimento não é uma coisa que a gente tem que adquirir e guardar para a gente. É uma coisa que, quando a gente adquire, a gente tem que compartilhar. Então, é uma coisa que eu admiro muito na tua pessoa. Você sempre teve, tem e vai continuar tendo o meu respeito. E para mim é uma honra poder chamá-lo de amigo e ter recebido o convite teu para a gente poder fazer um bate-papo bacana e gostoso, saudável, como esse que a gente está fazendo aqui. Maravilha. André, a recíproca é inteiramente verdadeira. Super obrigado. Obrigado por sua contribuição à população de Piracicaba, que isso reflete na vida de todos nós também nesses últimos anos. Obrigado aí também por todo o apoio nos últimos anos, né, desde o início, o Dia Municipal da Lembrança, que a gente faz junto, que iniciou lá com meu pai também, que é um ato super importante, principalmente nos dias de hoje, com tanta intolerância, né? E a gente traz aí esse fato histórico que foi o Holocausto, que não foi só o Holocausto dos judeus, foi o Holocausto, né, do extermínio de diversas minorias. E, infelizmente, esse ano a gente não conseguiu, porque foi justamente próximo aí de quando começou essa pandemia. Mas assim que as coisas voltarem ao normal, a gente vai voltar com essa atividade aí anual que a gente faz, tentando sempre trazer também um sobrevivente do Holocausto, né? Que eu acho que tenho certeza que sempre isso faz alguma diferença na vida de alguém, né? A gente trazer esse fato histórico, trazer principalmente que de outras formas e em menor proporções ainda acontecem. Então, exatamente. Esse é um grande alerta. André, super obrigado. Vamos marcar em breve mais um bate-papo aí, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. A hora que você falar de coração aqui, eu tô à disposição, com certeza. Aquilo que eu puder fazer e somar nesse sentido é sempre um grande privilégio. Maravilha. Forte abraço para você, um abraço na Dulce também. Até mais. Tá dado. Obrigado, uma ótima noite. Tchau, tchau.